Meus irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Qual a nossa motivação em realizar a obra de Deus? Qual a nossa motivação em fazer o bem para o nosso próximo? Será que nós estamos fazendo esperando retribuição, reconhecimento, esperando gratidão? São muitas as pessoas que estão decepcionadas, porque ao longo de suas vidas fizeram o bem, ajudaram o próximo, fizeram a obra de Deus, abençoando dezenas, centenas, em alguns casos, milhares de pessoas. E agora estão se sentindo sozinhas, desamparadas, esquecidas. O ministério, por vezes, ele traz decepções ao longo do tempo. Porque você percebe que chega um momento em que você já não serve, em que você já não é útil, em que você é descartável. Mas eu quero trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Você, quem sabe que se sente abandonado pela família, pela sociedade, pela igreja, você que quem sabe se sente abandonado pelo ministério, pela igreja que você tanto trabalhou, saiba, você não é o único que teve este sentimento. Você não é o primeiro e não será o último a ter este sentimento. Infelizmente, as relações humanas é cruel. Infelizmente, as relações humanas por vezes são ingratas. Mas eu quero te dizer que o Senhor nosso Deus, Ele permanece sendo fiel à sua santa palavra. E Ele jamais vai abandonar os seus servos. Ele contempla, Ele conhece tudo que você tem feito, tudo que você fez ao longo da sua trajetória. E Ele considera todas estas coisas. Eu quero te contar uma breve história. Houve um homem de Deus, um homem muito usado por Deus, que durante aproximadamente 30 anos só fez o bem. Pregou a palavra de Deus para muitas pessoas, abençoou muitas pessoas, iniciou igrejas em várias cidades. Em outras cidades, onde já existiam igrejas, ele foi lá e fortaleceu aquelas igrejas que já existiam. Este homem abençoou centenas, milhares de pessoas. Com a sua obra, podemos dizer, ele abençoou milhões de pessoas. Foram 30 anos de muito trabalho. E aquelas igrejas que ele iniciava, que ele implantava, ele tinha o maior zelo, o maior cuidado com aqueles irmãos. E mesmo quando ele se distanciava por um motivo justo, ele sempre mandava uma mensagem, uma carta. Ele sempre estava procurando saber como estava aqueles irmãos que ele havia abençoado com a sua obra, com a sua pregação, com o seu ministério. Este homem é o apóstolo São Paulo. Sem sombra de dúvidas, o maior pregador de todos os tempos. 1/3, podemos dizer, de todo o Novo Testamento foi escrito por ele. 13 cartas. Apóstolo Paulo. Nenhum outro homem fez tanto pelo cristianismo como Paulo. Paulo foi tremendamente usado nas mãos do Senhor Jesus para abençoar, para ser um canal de bênção para centenas, milhares, milhões de vidas. O apóstolo Paulo. Mas tudo tem um tempo e tudo tem o seu fim aqui na terra. E quando nós lemos a respeito do apóstolo Paulo, no período da sua velhice, quando já ele está sendo preparado por Deus, tendo o seu emocional preparado por Deus,
porque estava chegando o tempo da sua morte, o momento da sua morte, Paulo, ele escreve uma carta a um dos seus colaboradores, a um dos seus amigos, Timóteo. E nesta carta, que é a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, a partir do versículo 10, ele vai dizer algumas palavras que são impactantes. Ele vai falar algumas palavras que servem para mim e para você nos preparar. Termos consciência que o mesmo que aconteceu com Paulo pode acontecer com qualquer um de nós. Preste atenção no que Paulo vai dizer. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 10. Está escrito assim: porque Demas me desamparou. Um amigo, alguém que ele abençoou, lhe desamparou. Você consegue se identificar nestas palavras? Tem alguém que você considerava ser amigo? Tem alguém que você considerava ser alguém que tinha respeito, gratidão, amor por você? E em algum momento essa pessoa te decepciona, lhe desamparando? Paulo diz: porque Demas me desamparou, amando o presente século, foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Preste atenção nisso. Só Lucas está comigo. Nós estamos falando, irmãos, de um homem que abençoou centenas e milhares de pessoas. Mas na sua velhice, quando ele mais precisou, ele só tem um amigo, o médico amado, Lucas, o evangelista. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque é muito útil para o ministério. Também enviei a Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade. Versículo 13 da segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Versículo 13, Paulo vai dizer a respeito dos seus bens. O homem que mais fez pela igreja primitiva vai falar sobre os seus bens. Traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre o latueiro causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Versículo 16 da segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam, que isto não lhe seja imputado. Ninguém me assistiu, ninguém esteve comigo. Querido amigo, você tem noção do que Paulo está dizendo aqui? O homem que abençoou centenas e milhares de pessoas está dizendo: eu estive sozinho, eu fiquei sozinho. Todos os meus amigos, aqueles que eu abençoei, aqueles que em algum momento eu possa ter imaginado que iriam me ajudar quando eu precisasse, todos me desampararam. Mas aí, querido amigo, vem uma palavra que serve de inspiração para nós, que serve de consolo, conforto para o nosso coração. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 17. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Aleluia! Todos me desampararam, está dizendo Paulo, porém o Senhor me assistiu, porém o Senhor esteve comigo, porém o Senhor me socorreu, porém o Senhor não me abandonou. Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é fiel à sua santa palavra. Jesus certa vez prometeu, em Mateus capítulo 28, versículo 20, que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele prometeu, e Ele é fiel. Ele está conosco nos dias bons,
Ele está conosco quando nós estamos prósperos. Ele está conosco quando nós temos saúde. Ele está conosco quando nós somos jovens. Mas Ele também estará conosco nos dias maus. Ele estará conosco na enfermidade. Ele estará conosco na pobreza. Ele estará conosco na velhice. Ele é fiel à sua santa palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Querido amigo e irmão, se você se identifica com esta palavra, saiba, ainda que todos venham te abandonar, o Senhor Jesus, Ele nunca vai lhe abandonar. Continue sendo fiel a Ele, continue honrando a Ele, porque Ele é fiel à sua santa palavra e Ele sempre estará com você. Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor.